pela nossa programação. Agora eu tenho o prazer de anunciar uma novidade para vocês presentes e também para vocês que nos assistem. A Philips está lançando o seu projeto de consultoria clínica com o Dr. Eli Schwartz, professor, médico cardiologista e especialista em gestão estratégica, inovação e tecnologia. Em primeira mão, o líder médico de Informatics Latam na Philips vai explicar para a gente como funciona essa iniciativa. Seja muito bem-vindo, Dr. Eli. Várias participações do nosso Philips esse ano, né? Bom dia, dia de novidades aqui, né? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. A boa prática na medicina sempre esteve ligada a alguns fatores. Profissionais bem qualificados e a interação entre as pessoas, a relação entre pacientes e os cuidadores. Mas tudo isso mudou. A quantidade de informação, a interação entre o profissional e a tecnologia, a quantidade de informação gerada pelo paciente é cada vez maior. Hoje a gente não consegue falar em melhor prática em medicina sem falar em uso de dados e sem falar o quanto o profissional treinado para usar a tecnologia faz a diferença. Hoje, a melhor prática em medicina também é a melhor prática em tecnologia. E se a gente for resgatar, não é natural na história do conhecimento médico compartilhar informação, estruturar informação. Por quê? Porque a base de tudo isso vem de um conceito de preparação muito individual. Hoje, a medicina é muito mais coletiva e multiprofissional. E vejam, os conceitos de sustentabilidade para a medicina são conceitos muito novos, porque a medicina sempre teve relação com fazer o bem, com não é necessário ter lucro, não é necessário ter sustentabilidade. Como isso mudou através dos séculos e principalmente nos últimos anos. E vejam, 3 pilares trouxeram a medicina até o século passado. A figura do médico, a estrutura física de um hospital e a presença da doença. E hoje o que a gente vê é totalmente o oposto. Hoje a gente tem a figura multiprofissional muito mais importante do que a figura individual do médico para a continuidade do cuidado. Hoje a gente tem a importância do extra-hospitalar e da prevenção muito diferente do que a gente cuida de doente. Não, a gente previne doença e a gente cuida de pessoa. E isso muda totalmente a forma de encarar a informação e o cuidado. Esse novo modelo assistencial, ele envolve uma integração com a tecnologia e uma interação entre pessoas de uma maneira muito diferente. Muito semelhante como a nossa sociedade está hoje, né? A interação entre nós é muito diferente. E claro, esse novo modelo assistencial traz esse peso e essa responsabilidade. A geração de valor em saúde, ela é tanto maior quanto mais próxima da tomada de decisão. O que vai levar a gente do patamar atual para o próximo é o suporte à decisão clínica. É usar o dado do paciente, baseado em evidência, para escolher a melhor decisão personalizada. E o desafio é fazer isso em escala. E só a tecnologia consegue fazer, numa capacidade em escala, uma medicina tão personalizada quanto é necessária hoje. Para isso, surgiu a necessidade de estruturar a informação para poder compartilhar. Aquele prontuário que a gente estava acostumado de fazer à mão e individual, não tem mais espaço na medicina de boas práticas. E essa é a grande base para os sistemas de informação
e gestão, não só hospitalar, mas do paciente. E vejam, a complexidade do cenário atual nos obriga a pensar em soluções digitais. Então, para um novo modelo assistencial que se forma, eu preciso fazer um modelo para a gestão de informações. Para uma demanda de predição de custo, já que a gente tem custos crescentes, inclusive com a adoção de tecnologia, a gente precisa padronizar processo. O processo tem que estar padronizado para que ele se reflita em resultado não só clínico, mas também gerencial. A gente tem, até como uma forma de proteção de mercado e de sustentabilidade, a criação de redes e ecossistemas. Esse é o nosso dia de hoje. Para isso a gente tem gestão de rede complexa. Os novos modelos que provocam o antigo fee-for-service, que vão sendo acomodados e encontrados no negócio de cada um de nós que está aqui, precisa ter um gerenciamento de risco e previsibilidade. Além disso, a gente acabou de ver as questões de acesso, a interação entre pessoas, o teleatendimento, tudo isso garante que a gente faça custo-efetividade para uma grande massa de pessoas. E a gente chega em resultados variáveis. A gente tem dois tipos de variabilidade. Tem uma variabilidade que está com o paciente, a variabilidade aceitável. Mas na saúde a gente tem uma outra variabilidade, que é aquela que a gente deve evitar, que é a variabilidade que está na prescrição, que está na caneta e que não é baseada nem em dado e nem em protocolo. E para isso a gente tem suporte à decisão clínica com melhores práticas. E vejam, em todos eles, o Electronic Medical Record está presente. Ele é a fonte para alimentar todas essas soluções digitais. Não é à toa que a gente está aqui hoje para um grande lançamento. Vejam, o TASI se torna, no nosso conceito de Health Continuum, o grande backbone para drenar informação da vida do paciente. Porque para melhor prática, para melhor tomada de decisão, não é só o dado do paciente que está agora na minha frente. Eu gostaria de ter todo o conjunto de informações desse paciente ao longo da vida. E isso é o que vai drenar para o TASI ao longo de todas as nossas soluções. E a Philips acredita nesse conceito de ecossistema aberto. Acredita que nós temos que integrar e interoperar esses dados para que chegue no TASI a melhor tomada de decisão. Vejam, a gente pode considerar as tecnologias em saúde em 3 níveis. A gente tem um nível duro, um nível que a gente fala que a maioria de nós aqui imagina que tecnologia é equipamento. Equipamento é um tipo de tecnologia, seja através de equipamento, software ou hardware, a gente está falando de tecnologia dura, de hard. A gente tem uma tecnologia intermediária, que é processo, que é organização de conhecimento, que é protocolo clínico. E esse é um tema que a gente tem que revisitar. E a gente tem a tecnologia branda, que somos nós, pessoas que entramos em contato com pacientes. Vejam, da tecnologia dura para chegar no paciente, a gente tem um caminho a seguir. E a gente só pode retroalimentar esse sistema colocando as necessidades do paciente dentro desse fluxo. E isso só acontece quando eu uso dados do paciente. Ao longo dos últimos anos, e provavelmente décadas, o consumo de tecnologia foi gigante. E estou falando de todas, mas principalmente das duras. O quanto a gente investiu em equipamento, software e hardware, mas a satisfação do usuário não acompanha essa curva. E aí se torna um triângulo cada vez maior de uma expectativa do que a tecnologia pode nos dar e o que a gente realmente alcança hoje com a usabilidade, usar a tecnologia para isso. E esse é o cenário que a gente está hoje. Se a gente pudesse resumir o cenário de Electronic Medical Records, a gente falaria de usuários que estão
insatisfeitos, mas que não conhecem a ferramenta a fundo, que não foram treinados, nem treinados numa implantação, nem retreinados. Isso é fato, eu posso provocar discussão aqui na maioria das instituições. A gente tem processos que, com o consumo da tecnologia, não foram traduzidos do analógico para o digital. E o uso da tecnologia deve provocar a gente a revisitar processo. É a tecnologia intermediária, é a organização do conhecimento que vai fazer a gente realmente utilizar aquele software, aquele hardware no maior potencial. E a gente tem um sistema como o TASI, robusto, mas que as pesquisas já mostram o quanto ele é subutilizado com relação às funcionalidades. Vejam, a Fábia fala que software é igual casamento, aqui a gente vive uma crise, então. O usuário não está em plena utilização do software. Esse é o nosso cenário, e é exatamente para dar resposta a essa dor, é exatamente para aproximar o usuário da tecnologia para melhor tomada de decisão, que eu quero fazer um convite a vocês agora para um lançamento. É com grande alegria que eu informo que aqui a gente conta no nosso portfólio, a partir de agora, com um serviço. Muito bem. Parabéns para essa equipe que fez todo esse trabalho. Muita alegria. A gente conta agora com um serviço muito especial no nosso portfólio, que é a consultoria clínica. A obrigação de todos nós é a melhor prática para a melhor tomada de decisão. E é impossível fazer isso se o usuário não consegue se enxergar e ver os seus fluxos de trabalho bem representados. A gente tem agora ofertas para clientes que estão chegando conosco, clientes novos, e para a base instalada. Então, para vocês que estão aqui, os nossos clientes, procurem o seu contato, porque certamente eles vão ter algo para compartilhar. A nossa ideia é agregar valor na cadeia de saúde e colocar o usuário perante a tecnologia para melhor tomada de decisão. Para isso a gente tem metodologia. Apesar da complexidade da saúde ser cada vez maior, as soluções de tecnologia têm que ser cada vez mais simples para a tomada de decisão. E assim, a gente se apoia em dados muito claros que ontem foram apresentados aqui, inclusive, do CLES. Vejam, o mesmo sistema promove níveis diferentes de satisfação em usuários. E isso significa que não é o sistema em si que dá ou não a satisfação. A gente tem algumas regras, alguns parâmetros, escolha de funcionalidades e treinamento. Treinamento é o que vai deixar a gente em outro nível perante a tecnologia. E vejam, a base da nossa consultoria clínica, ela está pautada em educação e personalização. A personalização da jornada é exatamente o oposto da customização. A personalização da jornada é utilizar o que existe no sistema, ferramentas que existem, mas que não estão sendo utilizadas ou que ainda não estão adequadas para a melhor utilização daquele usuário clínico. Com isso, a gente não precisa desenvolver algo, a gente precisa utilizar o que já existe nesse sistema tão robusto e completo que é o TASI. E a educação médica é um desafio. Nós temos, vou dar dados do Brasil, a maior parte dos médicos trabalham em 3 ou 4 lugares, que nem sempre tem o mesmo sistema, que nem sempre ele tem o mesmo nível de cuidado, de assistência primária, terciária. Isso é um desafio. Para isso a gente tem metodologia. Os estudos mostram
que nós precisamos elencar usuários chaves, os super users que devem ser treinados, e esses sim são responsáveis de manter a chama acesa daquele conhecimento dentro da instituição e replicar. Portanto, a consultoria se baseia no empoderamento do usuário, para que ele replique dentro da sua instituição também. Para isso a gente tem uma aplicação inicial de treinamento e uma capacitação para que ele se torne um multiplicador. A gente tem propostas muito claras de geração de valor. A gente tem, além das boas práticas que são adequadas para aquele local ou para aquela região, a gente garante a melhor experiência do usuário e a melhor utilização, principalmente no conceito da equipe multiprofissional, e certamente o foco é sempre no paciente. O Quadruple Aim, que é o que norteia o nosso trabalho todos os dias, é o que continua norteando os nossos trabalhos na consultoria clínica, garantindo melhor experiência para o usuário e, com isso, através do portal, como vocês viram, de integração para o paciente também, para que o profissional dirija mais tempo olhando para o paciente e não para a tela, para que ele tenha tempo de ouvir o paciente, de examinar o paciente, e aí sim a gente vai ter melhor resultado e, com isso, economia em saúde. Vou fazer de uma maneira muito simplificada aqui, porque o processo é simples. A primeira coisa é elencar as dores que existem naquele local, e para isso a gente tem o nosso Customer Success junto de vocês lá, para fazer esse levantamento e fazer a primeira avaliação. Com isso a gente elenca as principais questões, a gente faz uma pré-análise, e a gente faz a segunda etapa, que é realmente a definição do escopo, o entendimento do dia a dia do usuário clínico. A gente tem uma equipe que vai até lá e fica com o usuário durante alguns dias para entender a sua jornada. Claro, a gente tem robô para determinar qual função está sendo usada mais ou menos, sim. Agora, nada como ter um profissional qualificado da saúde para passar momentos com o profissional que lá está, a entender a sua jornada e, com isso, personalizar uma solução que envolve também configuração e algumas regras. E a última etapa é o treinamento e a capacitação. Vejam, a gente está se aproximando do conceito de certificar usuários clínicos para utilizar tecnologia. Capacitar pessoas para replicar conhecimento. E é assim que a gente vai virar essa chave que está tão desigual entre a necessidade de usar tecnologia para melhor prática e uma experiência que não tem sido tão boa nos últimos anos, ou tão boa quanto a gente gostaria, e a gente vai fazer isso junto com vocês. A jornada digital, ela não é uma jornada só do cliente ou só da Philips. É uma jornada em conjunto, e a gente está aqui para fazer isso a várias mãos. Vários benefícios chegam junto com a melhor tomada de decisão. Tem benefícios muito próprios para o usuário, tem benefícios para o paciente, e a gente tem, com a melhor tomada de decisão clínica, o gerenciamento de protocolos, a custo-efetividade sendo resguardada, a diminuição de erros. E com isso a gente estende os benefícios da consultoria clínica para fora daquele setor, já que nós estamos trabalhando num ecossistema de cuidado contínuo. E a melhor entrada da informação naquele momento vai alimentar todo o sistema, todo o nosso ecossistema ao longo da vida do paciente. Os benefícios da consultoria clínica estão muito claros e a gente espera conseguir cada vez engajar mais profissionais para utilizar a tecnologia e estar mais próximo dos pacientes. Esse é o grande objetivo. Se a tecnologia não aproxima o profissional do paciente, ela não está sendo bem utilizada.
Se a tecnologia não diminui o tempo para melhor tomada de decisão, é porque o processo ainda não foi transformado do analógico para o digital. E a revisão de processo é o que deve trazer o nosso olhar para os próximos anos. E vejam, o TASI está lá na pontinha vermelha desse iceberg. A tomada de decisão clínica, a melhor tomada de decisão clínica, ela deve envolver todos os dados coletados ao longo da vida do paciente. Ela deve envolver os dados não só do exame físico, mas vejam quantos dados a gente gera ao longo da nossa vida, e esse sistema, esse ecossistema, que é isento de escudo, a gente não acredita que o nosso ecossistema só sirva para soluções Philips, muito pelo contrário. A Philips acredita na contribuição do ecossistema aberto. E vejam, o TASI é o backbone para coletar todas essas informações. E todos os esforços que vocês ouviram aqui e vão ouvir hoje, vão tratar muito disso, da interoperabilidade para o melhor uso de dados. A medicina continua sendo medicina. A complexidade da utilização de informações não pode mudar os preceitos de que o cuidado tem que ser individualizado. Esse é o nosso desafio. E aqui eu estou quase encerrando, vejam, o prontuário eletrônico gera valor porque ele está próximo do paciente, e é graças ao suporte à decisão clínica, fortemente apoiada nas plataformas de inteligência artificial e de analytics, que vão criar esse ambiente junto com a interoperabilidade que a gente mostrou. E vejam, manter o paciente ao centro e a melhor tomada de decisão clínica é o que gera valor para a tomada de decisão gerencial, custo-efetividade e uso de protocolos baseado em dados, e com isso a gestão de saúde populacional. O nosso compromisso é fazer uma medicina personalizada e em escala, e certamente a consultoria clínica, que eu deixei aqui como título, alinhando pessoas, processos e tecnologia, equilibrando esse nosso cenário que não está tão ajustado e com usabilidade, eu poderia muito bem renomear para consultoria clínica, resgatando a usabilidade para melhor tomada de decisão clínica. Queria parabenizar a equipe que está aqui, que tanto se dedicou para a gente chegar nesse momento, e contem conosco. Muito obrigado, um ótimo dia. Innovation and you, Philips.